Eu sou a Bárbara, a esposa do Gissé, a mamãe da Angelina. Então, no último vídeo eu falei um pouco sobre o meu relato de parto, de como que foi, de como que aconteceu as coisas. E falei pra vocês que hoje eu ia falar sobre um pouquinho da rotina da Angelina nos primeiros dias. Nós ganhamos alta do hospital no domingo e viemos direto pra casa, né? Como todos sabem, como todos acham, eu penso que no hospital a gente não consegue descansar. Então a gente tava bem cansado, tava exausto, não aguentava mais estar lá naquele hospital e tava louco pra vir embora, né? Mas por conta da minha laceração que eu tive e as outras coisas que aconteceram comigo, a gente teve que ficar um pouquinho de mais tempo. A gente ganhou a Angelina na quinta e a gente veio embora no domingo só. Domingo de manhã a gente ganhou alta e a gente veio embora. Quando eu tava grávida, na gestação ali, a gente ganhou do meu cunhado e da esposa dele um curso da Stephanie Sapin. O nome do curso é Nasceu e Agora. Um curso muito bom para os pais de primeira viagem, assim como nós, que ensinava tudo, desde a preparação do parto até a introdução alimentar ali, mais ou menos. Ensinava tudo, desde como dar banho no bebê, como passar pomada, qual pomada, tudo. E a gente fez e ajudou muita gente. Muitas das coisas que eu vou relatar aqui foi que a gente aprendeu no curso. Quando a gente chegou, o meu marido, ele foi fazer já um preparo que a gente tinha aprendido no curso para aliviar e não causar ferimentos no seio durante a amamentação. A receita que foi passado ali no curso era da gordura animal. A Stephanie, ela é enfermeira doula, se eu não me engano, e especialista em algumas outras coisas que eu não vou saber dizer aqui agora. Ela estudou as índias, que as índias nunca tiveram problema tanto para o bebê nascer quanto para amamentar as crianças. Por quê? Porque elas ficam nuas a maior parte do tempo, com os seios à mostra ali. Isso acaba gerando uma gordura no local, uma gordura natural que faz com que não machuque o seio durante a amamentação. E o mais próximo disso que a gente tem é a gordura animal, se a nossa não gera o suficiente gordura. Então ele pegou uma carne bem gordurosa, botou numa panela e separou aquela gordura, coou no filtro, inclusive derreteu o nosso filtro de café, coou, botou aquele papelzinho no filtro, coou e botamos num potinho esterilizado e colocamos na geladeira. E a cada mamada da Angelina, eu colocava aquela gordurinha ali no local. E quando ela vinha mamar, a gente passava um paninho ali e tá tudo certo. Nunca causou nenhum mal. Ela explicou que não ia, por ser uma gordura, não ia causar nenhum mal e era só um pouquinho, então não tinha problema nenhum. E aí quando ela vinha mamar, se tivesse ainda um pouquinho ali, a gente passava um paninho e tava tudo certo. E super funcionou comigo. Nunca tive machucado, nunca tive rachadura, doía um pouquinho até por causa que o seio se adaptar, mas não era aquela coisa que saía sangue. Algumas mães relatam que tem que amamentar apertando um pano, mordendo um pano, porque dói muito, e graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Acredito que foi por causa disso, por causa desse preparo. E também tem que cuidar a pega do bebê, né, ali no seio. Tem que ser uma boquinha de peixe, que ele tem que ficar com a boquinha bem aberta para não machucar o seio. Então, esse foi uma dica maravilhosa que me ajudou muito durante a amamentação da Angelina. Aí ele fez isso, nós botamos no potinho, botamos na geladeira e eu fiquei usando por um bom tempo até se adaptar, né, porque depois... Que nem a Angelina hoje tá com 1 ano e 2 meses, ela ainda mama. A gente decidiu que ela iria mamar até os 2 anos, que é o recomendado, né? Então ela mama ainda. Agora, eu acho que depois dos 3 meses ali em diante, eu não precisei mais usar, porque daí o seio se adapta, né? E não acontece mais esses problemas. Eu acho que é só mais no início que o corpo não tá adaptado pra isso. Mas enfim, ele fez isso. E a gente foi descansar, né? A gente comprou um mini berço, a gente ganhou, na verdade, um mini berço que a gente colocou do lado da nossa cama. É um berço bem pequenininho, assim, que cabia bem exatamente no espaço que a gente tinha, porque a nossa casa é bem pequena, pra botar a Angelina ali. É recomendado até os 3 meses, 4 meses, se eu não me engano, a criança dormir no quarto dos pais, né? Pra que se aconteça alguma coisa de se sufocar, de virar e... alguma coisa, a gente tá junto e a gente consegue escutar. Depois disso é recomendado a criança ir pro quarto dela. A Angelina ficou mais ou menos com nós até uns 6 meses, eu acho.
porque no quarto dela não tinha ar-condicionado e era muito calor, e a gente deixou ela ali com nós. Mas agora, eu acho que dos 6 meses em diante, a gente já botou ela pro quarto dela. A gente comprou uma babá eletrônica e botamos ela no quarto dela, e sempre foi muito tranquilo, que eu vou contar aqui agora pra vocês isso também. Eu estava ainda bem ruim, eu tava com muita dor ainda, sentia muita dor. Até pra sentar no sofá, assim, eu pegava uma cobertinha e fazia uma rosquinha, assim, em formato pra poder sentar, porque eu sentia muita dor. Meu sangramento estava muito intenso, isso durou até mais ou menos uns 40 dias. Isso que foi o ruim pra mim. Essa parte foi pior, a dor e o sangramento. Mas depois os 40 dias passou e tudo voltou ao normal. Eu tava tomando bastante remédio também pra essa dor, então eu ficava meio com muito sono, assim. Inclusive eu tomava e ainda tomo, né, o remédio da epilepsia, que ele já gera um pouquinho de sono, e mais um monte outro de remédio, então eu tava meio lesada, assim. Então, durante a noite, quem acordava era meu esposo. Ele acordava quando a Angelina acordava, ele pegava ela do mini berço e me alcançava para dar mamar para ela. Mas, por causa desse curso que a gente fez, eu acho, né, sempre foi muito tranquilo. A gente aprendeu ali que o ideal é a criança mamar 8 vezes ao dia. Isso, fazendo as contas, é 2h30 em 2h30, todos os dias no mesmo horário. Fazendo isso direitinho, ela vai mamar 7 vezes durante o dia e vai precisar de uma mamada na madrugada. E era exatamente o que acontecia com a Angelina. Ela mamava todos os dias no mesmo horário, a gente tentava manter só quando ela tava chorando muito, assim, e a gente sabia que ela queria mamar, que ela não tava suja, que não tinha nada. Aí eu dava antes, né? Claro, não vou deixar a criança passando fome, ou o que quer o aconchego ali do mamazinho, eu não deixava, eu dava mamar pra ela. Mas a gente tentava fazer o máximo que a gente conseguia, sem ela chorar tanto, essas 2h30 e 2h30, pra gente conseguir seguir essa rotina e ela dormir bem durante a noite. Quando a Angelina fechou 2 para 3 meses, assim, que era o que falava no curso, ela iria dormir a noite toda, e foi exatamente assim. 2 para 3 meses a Angelina começou a dormir a noite toda, então a gente não teve problema de restrição do sono, que todas as mães reclamam. Não, sempre dormimos muito bem. Ali nos primeiros dias ela acordava, mas logo ela mamava e dormia de novo. E acho que até agora, sim, ela tem 1 ano e 2 meses, eu acho que se ela deu umas 4 vezes baile na gente de noite de acordar e não querer dormir, foi muito. Porque ela sempre mamava e dormia de novo. Sempre mamava e dormia de novo, nunca ficava acordada. Foram poucas vezes, inclusive eu acho que tem até um videozinho de uma das vezes que ela acordou e não dormiu. E foram poucas as vezes que ela acordou assim. A gente sempre deu banho nela à noite, antes da gente se preparar para dormir, né? Em torno de umas 8 horas, mais ou menos, a gente dá banho nela até hoje. E aí a gente já ia baixando a luz da casa, já ia falando mais baixinho, assim, pra ela dormir, saber que aquela hora ali era a hora dela dormir, né? E ela sempre tomou banho no chuveiro. A gente tentou dar banho na banheira, a gente colocou aquela banheira com suporte grande, sabe? Pra ficar na nossa altura e não doer a coluna ou ter que botar a banheira em cima da cama. E a gente tentou algumas vezes, até minha irmã tentou, minha mãe tentou dar banho nela na banheira e ela nunca gostou, chorava desesperadamente, parecia que tava matando a criança, né? Parecia que tava batendo nela, assim. E aí a gente optou por dar banho nela no chuveiro. E aí no chuveiro foi uma coisa maravilhosa, assim, ela chegava até a dormir no banho de chuveiro, como ela achava relaxante. Daí quem dá banho no chuveiro nela é o meu marido, ele dava banho, e aí depois eu pegava, colocava roupinha, trocava ela, dava mamar e ela dormia. Uma coisa que eu sempre fiz que foi errado, até hoje é um pouco errado, é que ela dorme mamando. A gente não conseguiu, até nos primeiros tempos a gente conseguia tirar antes dela dormir e botava na caminha, e aí ela dormia sozinha.
Mas depois não deu mais, eu não consegui mais fazer isso. Ela dorme mamando e daí ela vai pra cama já dormindo. É errado, mas não consegui mudar isso ainda. Preciso mudar, inclusive, já tá na hora. Mas ela sempre foi desse jeito, assim. Quando ela não tá comigo, quando eu tô trabalhando, que ela fica com a minha sogra, ela dorme. Às vezes ela dorme até sozinha. E dorme no colo, assim, quando tu vê ela tá dormindo. Mas quando eu tô junto, ela só quer dormir mamando. Então a gente deu banho nela no chuveiro. E a gente dava a mamada de 2h30 e 2h30 pra ela saber a rotina dela, né? E quando eu saía, a gente também mantinha essa mesma rotina. No início, a gente tinha que acordar de madrugada para dar mamar, porque até os 10 dias do bebê, ele tem que mamar pelo menos de 3 em 3 horas, para que não haja a queda da glicemia, do açúcar, que daí pode gerar alguma outra coisa, alguma complicação, o bebê desmaiar, sei lá, ficar hipoglicêmico. Então a gente acordava ela de 3 em 3 horas, na madrugada também. Uma vez a gente não ouviu o despertador, e aí a gente não acordou. E quando a gente acordou, já tinha se passado 4 horas. Meu Deus, já deu um pavor na gente, né? A Angelina não chorou, a Angelina não acordou. E aí meu Deus, aí a gente foi correndo ver o que a gente não acordou. E ela também não acordou, mas estava dormindo plenamente ali. Dormindo, e daí a gente acordou, deu mamar pra ela e aí ela seguiu dormindo. Não aconteceu nada, só foi o susto mesmo. Que a gente tinha recebido a orientação, né, que tinha que dar mamar de pelo menos 3 em 3 horas lá no hospital, porque senão o bebê podia ficar hipoglicêmico, né, e daí ela dormiu. Ela é bem dorminhoca, até hoje. Então ela dormia super bem. Eu acho que essa é uma das questões que mais as mães têm em mente, assim, né? Que é, o bebê não dorme, aproveita agora, dorme enquanto tu pode, dorme enquanto tu tá grávida, porque depois tu não vai dormir mais. Mas, graças a Deus, aqui em casa sempre foi muito tranquilo. A Angelina sempre foi bem dorminhoca, dormia bem, bastante, durante a noite também. E teve uma mudança quando nós começamos a introdução alimentar, que daí mudou um pouco a rotina, mas isso fica para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da fala de hoje e sigam, se inscrevam no nosso canal aí, dão um joinha. Até o próximo vídeo.